Vocês sentiram isso? Esse arrepio na nuca, esse frio rastejando pela pele. Não se preocupem, é normal. Quer dizer, para aqueles que ainda podem escapar, fechem os olhos e entrem comigo nesse pesadelo. Bem-vindos. Hoje vou lhes contar uma saga aterrorizante, a Saga Mal Eterno. Capítulo 1. Aquele que habita nas sombras. O mal nunca desaparece, ele apenas se esconde, esperando o momento certo para voltar. Nos arquivos esquecidos do Vaticano, entre relatos de possessões e exorcismos fracassados, existe um nome que foi apagado de todos os registros oficiais. Um nome que nunca deveria ser pronunciado. Os poucos que tentaram estudá-lo enlouqueceram antes de terminar suas pesquisas. Mas, em um diário antigo, escrito à mão por um padre que desapareceu sem deixar vestígios, há um aviso. Se você estiver lendo isso, já é tarde demais. Ele já sabe que você o busca, e agora ele virá até você. Esse era o aviso sobre Naemot, o demônio das sombras esquecidas. A origem do mal. Poucos sabem sua verdadeira origem. Alguns dizem que ele não nasceu no inferno, mas foi expulso do próprio vazio, um erro na criação do mundo, uma entidade sem forma que se alimenta do medo e do desespero. Diferente de outros demônios, Naemot não possui corpos diretamente. Ele se manifesta no escuro, tomando forma nas sombras das vítimas, sussurrando em seus ouvidos enquanto dormem. No início, é apenas um ruído distante, um leve arrepio na nuca, a sensação de ser observado. Mas, à medida que o medo cresce, ele se torna mais forte. As primeiras manifestações conhecidas ocorreram em um pequeno vilarejo na Itália, em 1587. Crianças começaram a falar com o homem escuro. Diziam que ele ficava nos cantos dos quartos, que nunca piscava e que, às vezes, seus olhos brilhavam no escuro. Dias depois, todas as crianças desapareceram. Não houve sinais de luta, apenas as camas vazias e marcas de mãos queimadas nas paredes. Os moradores queimaram a vila inteira, tentando erradicar o mal, mas o fogo não destrói aquilo que não pertence ao nosso mundo. O ritual proibido. Disse que Naemot pode ser invocado através de um ritual específico. Um ritual tão perigoso que seu conhecimento foi apagado de grimórios e textos religiosos. Mas há sempre aqueles que procuram pelo proibido. Os passos do ritual são simples, mas cada um carrega um peso indescritível. Um recipiente com água escura, de preferência retirada de um poço abandonado ou de um lago silencioso, deve ser colocado no centro de um cômodo sem luz. 2. Uma vela negra deve ser acesa ao lado do recipiente e sua chama deve ser apagada exatamente às 3 da manhã. O silêncio deve ser absoluto. 3. O nome de Naemot deve ser sussurrado 3 vezes enquanto se observa a água escura. Se tudo for feito corretamente, a superfície da água começará a se agitar, formando sombras em movimento, e um frio intenso tomará conta do ambiente. Alguns dizem que, se você se concentrar o suficiente, verá algo olhando de dentro da escuridão líquida. Se você acender a luz, verá apenas um recipiente com água parada. Mas, a partir desse momento, ele estará com você. Sempre à espreita, os marcados, aqueles que tentam invocar Naemot se tornam alvos. Ele não ataca de imediato, prefere brincar com a sanidade de suas vítimas. Objetos se movem quando ninguém está olhando, sussurros são ouvidos à noite. A escuridão parece mais densa do que deveria ser. Com o tempo, as sombras ganham vida própria. Elas se alongam, se movem de formas impossíveis, até que, finalmente, o próprio Naemot se revela. Não há gritos, não há luta, apenas um quarto vazio pela manhã e uma sombra a mais no escuro. O que vem a seguir? Há relatos de que os marcados não desaparecem completamente.
Às vezes, suas vozes podem ser ouvidas sussurrando entre as sombras, suplicando por ajuda, presas em um tormento eterno. E se você já sentiu que sua própria sombra se moveu sozinha, talvez já seja tarde demais. Agora que ouviu essa história, olhe ao redor. Algo se mexeu ou foi só sua imaginação? Se for dormir, cuidado! Algumas coisas só aparecem quando você fecha os olhos. Até a próxima. Bons pesadelos!